Olá, muito boa noite para você. Estamos no ar. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Supremo homologa acordo que vai representar 65 bilhões de reais para estados e municípios. Rio de Janeiro muda protocolo e antecipa atendimento de pacientes suspeitos de coronavírus. E Justiça libera 1 bilhão de reais retidos da mineradora Vale para combater a pandemia. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco, reinventando o futuro ao lado da sua empresa. O Supremo Tribunal Federal homologou nesta quarta-feira o acordo sobre a Lei Candir, que prevê o repasse de verba federal para compensar estados e municípios que tiveram perdas na arrecadação de impostos. Por isso, vamos ao vivo a Brasília falar com a repórter Nathalie Machado, que tem mais informações. Nathalie, boa noite para você. Oi, Leandro, boa noite a todos. Esse texto homologado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, ele foi feito por representantes de estados e também da União, o que colocou fim aí a uma divergência de 24 anos, que se arrastou durante todo esse tempo. Essa lei ela é de 1996 e também estabeleceu a isenção do ICMS para produtos destinados à exportação. O acordo prevê repasse da União para os estados no valor de mais de 65 bilhões e meio de reais pelos próximos 17 anos. Em compensação, todas as ações protocoladas na Justiça pelos estados contra a União precisam ser retiradas. Agora, a União tem o prazo de 60 dias para apresentar ao Congresso Nacional um projeto de lei nos termos do acordo. Leandro. Nathalie, eu continuo com você em Brasília porque o Senado aprovou nessa quarta um projeto que obriga os planos de saúde a pagarem pelo tratamento da Covid-19, foi isso? Exatamente. Agora, esse projeto ele segue para análise na Câmara dos Deputados, seguindo o trâmite aí que ocorre ali dentro do parlamento. Então, o texto aprovado pelos senadores, prevê que os planos de saúde e os seguros de vida são obrigados a cobrir os casos de doença e morte provocados pelo novo coronavírus. Na Câmara, os deputados aprovaram um projeto que possibilita a suspensão de perícias do INSS durante essa época de pandemia para evitar aglomerações. O plenário também aprovou o auxílio por parte da União de até 160 milhões de reais para instituições que abrigam idosos no enfrentamento da Covid-19. Agora, o texto desses dois projetos segue para o Senado. Nathalie, para encerrar com você aí em Brasília, o Ministério da Saúde divulgou nessa quarta-feira também o protocolo para o uso da cloroquina em pacientes com sintomas leves da Covid-19. Isso mesmo, essa divulgação ocorreu aí durante uma coletiva no final da noite e o Ministério da Saúde deixou claro que o que trata ali é uma orientação e não uma recomendação. Existem diversas regras que devem ser seguidas ali e o Ministério da Saúde detalha as dosagens da cloroquina que devem ser adotadas e a combinação com outros remédios. Vale lembrar que os pacientes precisam assinar um termo de consentimento para usar o medicamento. Segundo o secretário nacional de Vigilância em Saúde, Wanderson Oliveira, o protocolo respeitou os limites estabelecidos pelo Conselho Federal de Medicina. Ele participou de uma reunião com os deputados. E sobre uma possível vacina, o secretário destacou que o Brasil precisaria de 80 milhões de doses e que a fabricação dessa vacina poderia ser muito demorada. Vamos ouvir o que o secretário disse. Vacina é um investimento de no mínimo 2 anos. Tem que comprar insumo, tem que desenvolver toda a arquitetura de produção. Não é um investimento de curto prazo e eu não acredito, sinceramente, eu não acredito que tenhamos vacina sequer em 2021. Eu fiquei agora, esses últimos 10 dias de férias e pude ler um bocado, estudar um pouco mais do ponto de vista científico, das opiniões de vários colegas internacionais. E faço aqui parte de um grupo de trabalho que discute questões internacionais e eu não tenho visto uma perspectiva
de médio prazo para disponibilidade. O ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu nesta quarta-feira a possibilidade de prorrogar o auxílio emergencial para trabalhadores informais por mais 1 ou 2 meses, mas defendeu a redução do valor para R$ 200. O assunto vai exigir diálogo com o Congresso. Quem tem as informações é o repórter Tiago Nolasco. Neste trabalho de tentar fortalecer a articulação política, o presidente Jair Bolsonaro se encontrou nesta quarta-feira com líderes do Senado e também, em paralelo, o ministro da Cidadania, o Onyx Lorenzoni, que não é mais o responsável pela articulação política, teve encontro com 2 parlamentares de centro. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, e o deputado João Carlos Bacelar, do PL da Bahia. Nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro tem importante reunião com os governadores para tratar do projeto de ajuda a estados e municípios que sofreram perdas de arrecadação por conta da pandemia de coronavírus. Por recomendação do Ministério da Economia, a intenção do governo é vetar, ou seja, proibir o reajuste salarial dos servidores até o fim do ano que vem. Leandro. Obrigado, Tiago. Vamos aos números do coronavírus no Brasil aqui no nosso telão. Nesse momento, o país tem 291.579 casos da doença. 18.859 mortes, com 888 registros só nas últimas 24 horas. A gente preparou também um telão de recuperados. Nesse momento, o país tem 116.683 pessoas curadas da Covid-19 e outros 156.037 pacientes estão em acompanhamento nesse momento. Agora, os estados, São Paulo continua sendo o estado com mais casos no Brasil, tem até o momento 69.859 casos confirmados, com 5.363 mortos. O Ceará voltou a passar o Rio de Janeiro e vem logo na sequência, com 30.560 casos confirmados e 1.900 mortes. Entre os países mais afetados pela Covid-19, o Brasil se mantém com o menor número de casos por milhão de habitantes. A Espanha está em primeiro, ela tem 5.979 casos por milhão de habitantes. Ela vem seguida pelos Estados Unidos, com 4.802 casos. Logo depois a Itália, com 3.760. Em seguida vem o Reino Unido, com 3.660 casos. Logo depois a Rússia, com 2.115. E aí sim o Brasil, com 1.297 casos por milhão de habitantes. O Rio de Janeiro vai implantar um novo protocolo de tratamento para pacientes com Covid-19. Eu vou chamar então o Marcos Marinho, lá do Rio de Janeiro, que tem mais informações. Marcos, qual é a nova determinação do governo? Conta pra gente. Boa noite para você. Conto sim. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos. A nova recomendação da Secretaria Estadual de Saúde é começar o atendimento mais cedo. Antes, os pacientes só eram internados em casos graves da doença. Além disso, serão recomendados medicamentos como antibióticos, anticoagulantes, medicamentos que, segundo a Secretaria de Saúde, têm sido testados e apresentado bons resultados. O objetivo dessa mudança, segundo a Secretaria, é reduzir o atendimento intensivo antes que o vírus comprometa o funcionamento dos pulmões. Leandro. Obrigado, Marcos. Boa noite para você. 45 brasileiros que estavam retidos no Chile foram resgatados pelo governo federal. O grupo chegou nesta quarta-feira ao Rio de Janeiro. Todos foram recebidos pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal e escoltados até o aeroporto Santos Dumont e a rodoviária, onde embarcaram de volta para casa. Um terceiro grupo que não conseguiu passagem foi para um hostel no Catete, zona sul do Rio. E Minas Gerais vai ganhar R$1 bilhão para ser usado no combate ao coronavírus. Então eu vou falar ao vivo com a Virgínia Nalon, lá de Belo Horizonte. Virgínia, boa noite. De onde vem esse dinheiro? Oi, Leandro. Boa noite para você. Esse dinheiro era parte da indenização que a Vale tinha que pagar ao Estado em reparação ao desastre ambiental em Brumadinho, que aconteceu em janeiro do ano passado. Segundo a decisão da Justiça, o Estado de Minas Gerais enfrenta um dos maiores desafios da história e é necessário proteger a população. A Vale concordou com a liberação do dinheiro, desde que os valores fossem descontados da soma total no final da condenação. Esse valor deve ser destinado às políticas públicas, especialmente na área da saúde. Minas Gerais tem até o momento 4.977 casos do novo coronavírus e 167 pessoas morreram por causa da doença. Leandro.
Obrigado, Virgínia. Boa noite para você também. No Rio Grande do Sul, uma mulher testou positivo para a Covid-19 pela segunda vez. A moradora da cidade de Taquari foi diagnosticada com o novo coronavírus em 30 de março e, de acordo com a prefeitura da cidade, voltou a testar positivo para a doença nesta semana. Ela é funcionária de um frigorífico na cidade de Lajeado. Após cumprir a quarentena, a mulher retornou ao trabalho e no frigorífico passou por teste rápido na última segunda-feira, dia 18. Para confirmar a recontaminação, ela foi submetida a novo exame, que será encaminhado ao Laboratório Central do Estado. Salvador recebeu no início da noite desta quarta-feira 159 respiradores mecânicos de fabricação nacional. Os equipamentos serão esterilizados e, em seguida, distribuídos para a capital e cidades do interior do estado ainda nesta quinta-feira. E já devem ser utilizados para tratar pacientes com quadros graves da Covid-19 imediatamente. Mais 110 respiradores devem chegar nos próximos dias. Serão mais 10 dias de isolamento social no Ceará a partir desta quinta-feira. O anúncio da prorrogação do decreto foi feito pelo governador Camilo Santana e o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, em transmissão nas redes sociais. Aqui na capital, o lockdown com medidas mais rígidas também vai continuar até o dia 31 de maio. Segundo eles, essas medidas estão ajudando a estabilizar o ritmo de infecção pelo novo coronavírus em Fortaleza, já que a circulação de pessoas caiu bastante. Segundo o último boletim da Secretaria da Saúde do Estado, 30.560 pessoas testaram positivo para a doença e 1.900 morreram. Vamos falar agora de economia. O mercado financeiro acompanhou a reabertura das atividades econômicas nos países europeus. Aqui no nosso telão, o dólar fechou essa quarta-feira em queda. A moeda americana caiu 1,2% e foi vendida a R$ 5,68. E o índice da Bolsa de Valores de São Paulo subiu 0,71%. Ficou acima dos 81 mil pontos. A campanha SOS Famílias do Sertão tem ajudado moradores do interior do Nordeste em meio à pandemia. E você que ainda não contribuiu, basta aproximar o seu celular do QR Code que está no canto da tela para ter informações. Há 20 anos, as doações ao projeto beneficiam famílias com educação e alimentação. Com a crise do coronavírus, as dificuldades aumentaram para essas pessoas. A campanha já está ajudando as famílias do sertão nordestino e quer estender a ainda mais pessoas. Pela primeira vez em 30 anos, a ONU estima que o Índice de Desenvolvimento Humano Mundial vai cair. Isso quer dizer que menos pessoas terão acesso à saúde, educação e renda. Os pobres devem ser os mais afetados. O Banco Mundial prevê mais 60 milhões de pessoas vivendo na extrema pobreza. O resultado é reflexo da pandemia do novo coronavírus. Segundo a Organização Mundial da Saúde, essa quarta-feira teve o maior número de registros de novos casos de coronavírus em menos de 24 horas desde o início da pandemia. E na Itália, pelo menos 8 regiões não registraram mortes pela Covid-19 nessa quarta-feira. O número de recuperados no país ultrapassou os 132 mil. Só nas últimas 24 horas foram mais de 2.800 pessoas curadas. O governo também anunciou que a partir do dia 3 de junho, a Itália estará pronta para reabrir todos os aeroportos do país. A Agência Nacional de Aviação Civil e a Anvisa soltaram novas orientações para passageiros nessa época da pandemia. Então eu vou chamar o Mitchell Diniz. Tem mais informações de São Paulo. Mitchell, boa noite para você. Conta pra gente quais são as novidades. Boa noite, Leandro. As novas regras já começam na fila do check-in. Os passageiros precisam manter uma distância mínima de 2 metros. Os embarques remotos devem ficar mais demorados também. Isso porque os ônibus que levam os viajantes do portão até a aeronave deverão ter ocupação máxima de 50%. Durante o voo, todos deverão usar máscaras, inclusive os tripulantes. O serviço de bordo vai ser mantido, mas os alimentos devem ser servidos em embalagens individuais e higienizadas. Por fim, após o pouso, os passageiros não vão poder sair da aeronave ao mesmo tempo. O desembarque será feito por fileiras para evitar aglomerações. Essas regras valem para todos os voos domésticos e internacionais partindo do Brasil. Leandro.
Tem que respeitar, né, Mitchell? Obrigado, boa noite para você. Vamos mudar de assunto? 2 suspeitos de ajudar o empresário Carlos Ghosn a fugir do Japão foram presos nesta quarta-feira nos Estados Unidos. Um ex-militar e segurança do executivo brasileiro, junto com o próprio filho, são acusados de participar do plano de fuga de Ghosn para o Líbano em dezembro do ano passado. O empresário brasileiro aguardava julgamento no Japão, onde é acusado de sonegação fiscal quando ainda era presidente da Nissan. Na Inglaterra, a Universidade de Cambridge anunciou que terá aulas pela internet até o meio de 2021, quando termina o ano letivo. A universidade encerrou as atividades presenciais em março, logo após o governo britânico iniciar o confinamento para reduzir a disseminação do coronavírus. Cerca de 20 mil alunos devem trocar a sala de aula pelo computador. Com mais de 35 mil mortes, o Reino Unido é o segundo mais afetado pela pandemia, atrás apenas dos Estados Unidos. E ainda nos Estados Unidos, mais de 1.500 pessoas morreram nesta quarta-feira em decorrência do novo coronavírus. Ao todo, são 93 mil mortes. Quem tem os detalhes é a correspondente em Nova York, Heloísa Vilela. Oi, Heloísa, boa noite. Boa noite, Leandro. O governador de Nova York, Andrew Cuomo, disse hoje que o número de negros contaminados com a Covid-19 é superior ao restante da população. Segundo os dados estaduais, de 8 mil pessoas testadas em um bairro pobre da cidade de Nova York, pelo menos 2.100 apresentaram anticorpos para a doença, ou seja, 27% dos examinados. E segundo os dados de 2013 a 2017 do governo norte-americano, 82% dos asilos já apresentavam deficiências no combate a doenças em geral. A Covid-19 escancarou esse problema. Pelo menos 30 mil mortes no país aconteceram justamente nos asilos. Leandro. Obrigado, Heloísa. A gente vai continuar falando dos Estados Unidos porque o metrô de Nova York vai instalar lâmpadas ultravioletas nos vagões para ajudar no combate à Covid-19. Segundo a fabricante das lâmpadas, os raios ultravioletas podem matar o coronavírus. A luz também é capaz de exterminar outros vírus e bactérias no ambiente. O Departamento de Trânsito de Nova York anunciou nesta quarta-feira um teste inicial com 150 lâmpadas, que serão acesas à noite quando o metrô não estiver funcionando. E em tempos de pandemia do novo coronavírus, a preocupação com a higiene se tornou indispensável. Pensando nisso, um shopping em Bangkok, na Tailândia, trocou os botões de um elevador por pedais. A iniciativa serve para os clientes não utilizarem as mãos. A Tailândia abriu shoppings e lojas essa semana pela primeira vez desde março, depois de novos casos de coronavírus diminuírem. Boa ideia, né? E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações você acompanha no Fala Brasil, às 8h45 da manhã. Fique agora com as imagens que marcaram essa quarta-feira. Boa noite e a gente se vê. Tchau. Acabo de ganhar um presente que é um sonho de qualquer pessoa de comunicação, de audiovisual, de cinema, de teatro, ficar ali secretariando o governo dentro da cultura na Cinemateca.